E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco com mais uma aula. O assunto de hoje é equações de segundo grau. Lembrando que, a qualquer momento, eu farei uma série de exercícios para vocês, alguns resolvidos e outros para vocês resolverem. Assunto de hoje, equações de segundo grau. O que é uma equação de segundo grau? É toda equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números. Esses números são chamados coeficientes. Esse a, esse b e esse c são números, coeficientes. Esse a tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, vai anular o x ao quadrado. Anulando x ao quadrado, volta a ser uma equação de primeiro grau, aquela que nós resolvemos na aula anterior. Nesse caso, a equação de segundo grau é onde, obrigatoriamente, o maior expoente do x é 2. Ax ao quadrado tem que permanecer. Para calcular as raízes da equação, existe uma fórmula muito famosa chamada fórmula de Bhaskara. Alguns livros Bhaskara é acentuado, em outros livros não. Eu gosto de acentuar Bhaskara. No português, uma palavra proparoxítona. Nome próprio, no caso, né? Bhaskara. Bom, a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Onde o delta, uma letra grega, assume uma fórmula menor, b ao quadrado menos 4ac. Então, essa fórmula de Bhaskara é a que usaremos para resolver uma equação completa do segundo grau, onde aparece coeficientes a, coeficientes b e coeficiente c. Beleza? Bom, iniciamos com as equações do segundo grau incompletas. Observa que aqui tem x ao quadrado, falta o coeficiente x e aqui o termo independente. Na letra B, nós temos o a, que é o coeficiente de x ao quadrado, temos o b, que é o coeficiente do x, mas não temos o c. São equações incompletas. Essas equações incompletas são mais fáceis de resolver e não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara. Se você aplicar a fórmula de Bhaskara, dará o mesmo resultado. Em algumas situações, vai considerar o zero ou para o b ou para o c, utilizando a fórmula de Bhaskara. Mas, como eu disse, pode ser feita sem aplicar a fórmula. Vejamos a letra A. X ao quadrado menos 16 é igual a zero. Observa que a letra B é diferente. X ao quadrado menos 16x é igual a zero. São diferentes. Se elas são diferentes, elas têm formas de resolver diferentes. Observa. Quando tem um número livre aqui, essa equação é resolvida isolando, mandando esse termo 16, que está livre, para o segundo membro, depois da igualdade, com sinal trocado. X ao quadrado é igual a zero, que já está, vem com sinal trocado, mais 16. X ao quadrado é igual, o zero é elemento neutro da soma, qualquer número somado com zero é o próprio número. 0 mais 16, 16. No final da equação, aplicamos a inversa da potência. A operação inversa da potência é a raiz. Então, nesse tipo de equação em que temos um termo independente, que não tem letra com ele, no final sempre passa calculando raiz quadrada. Uma dica interessante: tendo termo independente, na equação de segundo grau, o final sempre é calculando a raiz quadrada do número. X é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 16. Sempre no finalzinho
desse tipo de equação acaba calculando a raiz quadrada. Esse é o macete. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, 4. Então, aqui nós temos x', o 4, que é o positivo, e o x duas linhas, o menos 4, negativo. Conjunto de solução, 4 e menos 4. Então, observa bem, termo independente vai para o segundo membro e no final calcula a raiz quadrada. É uma dica. Observamos a letra B. Aqui na letra A, x ao quadrado menos 16. Na letra B, x ao quadrado menos 16x. Neste caso, nós vamos utilizar um caso de fatoração que eu expliquei na minha primeira aula. Colocar fator comum em evidência. Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x. Esse x aqui fica em evidência. Fator comum foi uma das minhas primeiras aulas explicadas para vocês. Ela está aí no canal. Então, como tem o x aqui, coloca x em evidência. X ao quadrado dividido por x é x. Divisão de potências, mesma base. Base x, conserva a base, diminui os expoentes. Expoente 2 menos 1 invisível, aqui fica 1 invisível. Então, aqui em cima tem 1, aqui em cima tem 1. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos, esse menos aqui, ó. Esse menos veio para cá. Menos 16x dividido por x, o x cancela x. Sobra só o 16. Fecha parênteses, igual a 0. Então, observa que aqui foi fator comum em evidência. Bom, agora vamos pegar as raízes. As raízes. Esse tipo de equação incompleta que você coloca em evidência, uma raiz sempre vai ser 0. X' igual a 0. A outra raiz vai pegar de dentro do parênteses, igualando a 0. X menos 16 igual a 0. Que estava dentro do parênteses. Manda para o segundo membro. X é igual a 0 mais 16. X é igual a 16. Aqui é a segunda raiz. Conjunto de solução, 0 e 16. Fácil, né? Vamos para mais dois exemplos. Observem a letra C e a letra D. Na letra C, o A é igual a 1. O B é o que acompanha x. Não tem. Então, é 0. E o C é o termo independente, menos 25. Aí vocês vão me perguntar, como que eu sei que é para calcular a raiz quadrada no final ou colocar em evidência? Em evidência, tem que aparecer nos dois termos. Na letra D, apareceu A aqui, A aqui. Esse caso da letra D é colocar o A em evidência. Na letra C, não. Por quê? Você só coloca em evidência se aparece no primeiro e aparece no segundo também. Então, na letra C, é aquele caso que a gente manda para o segundo membro com o sinal trocado e, no final, calcula a raiz quadrada. Vamos lá? X ao quadrado é igual a 0 mais 25. X ao quadrado é igual a 25. X é igual, mais ou menos, raiz de 25. Finalizando, raiz quadrada de 25, mais ou menos 5. Então, aqui é de calcular a raiz quadrada no final. Aí vocês podem perguntar, por que
o mais ou menos 5. Pela propriedade das potências, todo número elevado ao expoente par é positivo. Se eu tenho menos 5 elevado ao quadrado, elevado ao expoente par dá positivo, é 25. Se eu tenho mais 5 elevado ao quadrado, também é 25. Como são operações inversas, eu pergunto, qual número que é elevado ao quadrado dá 25? Tanto menos 5 quanto mais 5. Então, no caso de raiz de índice par, serve tanto a positiva quanto a negativa. Solução aqui, menos 5 e mais 5. Letra B é aquele caso de colocar evidência. Lembram? Na letra B nós colocamos em evidência o x. Na letra D tem o A aqui, tem o A aqui. Colocaremos o A em evidência. A ao quadrado dividido por A dá A. Conservou o A, subtraiu os expoentes. Aqui tem um, aqui tem um. Mais 2A dividido por A cancela A, sobra 2, igual a 0. Antes do parênteses, uma raiz. A linha é igual a 0. Lembra que eu disse que na equação de segundo grau, em que coloca-se em evidência, uma raiz sempre é 0? A outra raiz nós vamos tirar de dentro do parênteses. A mais 2 é igual a 0. A é igual... Observa que o 0 não altera nada. Então, eu já posso colocar o A depois da igualdade, trocando o sinal. Solução 0 e menos 2. Na outra aula, voltarei com mais explicações sobre como resolver equações do segundo grau incompletas. Ok?